sejamos sal e luz desta terra. Nos ajude, Senhor. E que nós aprendamos em tudo, Senhor, buscarmos o Teu reino em primeiro lugar. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aceitar, irmãos. Então, no domingo passado falamos sobre sermos melhores cristãos nesse sentido. Falamos sobre o capítulo de Mateus 6, versículo 33, buscando primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Porque, como eu disse, não adianta nada, irmãos, e isso trouxe um certo momento de reflexão para que eu trouxesse essa mensagem a vocês, no sentido de, todo ano iniciamos assim: qual os seus alvos? Qual o seu projeto? Qual a tua expectativa? O que você espera esse ano? O que você vai fazer esse ano? Esse ano, pastor, uma das minhas metas, que é um desafio para mim, emagrecer. Uma das minhas metas esse ano, Senhor, é ter um corpo mais sarado, ou praticar mais exercício. Uma das minhas metas esse ano, Senhor, é ler mais a Tua Bíblia, ter mais comprometimento com o Senhor. Não é assim que a gente começa o ano, e esse é o nosso desejo, porque nós queremos sempre agradar a Deus, irmãos. A nossa alegria é agradarmos ao Senhor. E quando nós agradamos o Senhor derrama as suas bênçãos sobre as nossas vidas. E somos enriquecidos pelas bênçãos do Senhor. E começamos, mas eu trouxe este momento de nós, primeiro, sermos melhores cristãos em tudo quanto nós fizermos. Seja no trabalho, seja na escola, porque amanhã praticamente já começam as aulas, né? Na escola, eu vou ser melhor aluno, não vou precisar de subterfúgio, de muitas vezes você vai fazer prova e tem um ditado, né? Totalmente errado, enganoso, e não é de Deus. Espero que você entendeu. Que quem não cola não sai da escola. Esse é o ditado, irmão. Quer dizer, a época que eu estudava, não sei se mudou, irmãos. Não faz muito tempo não, irmão. Foi o ano passado. Eu parei de estudar o ano passado. Não faz muito tempo não. Quem não cola, não sai da escola. Ah, mas pastor, é a coisa mais difícil que tem. Quem estuda matemática, como eu já estudei, estudar cálculo diferencial 1, 2 e 3, quem conhece, quem sabe o que eu estou falando? Quem já estudou aqui pelo menos isso? Integral. Cálculo de... Meu Jesus amado! Existe uma fórmula, que uma fórmula tem uma extensão praticamente quase de uma folha de caderno. Como é que você vai fazer uma prova sem você usar o meio de levar cola, copinha, o que seja, irmão, para você saber dar pelo menos a fórmula? Mas existem professores sensatos, que na minha época pelo menos eu experimentei isso. Olha, para você não ter problema de colar, eu vou colocar a fórmula aqui na lousa, tá? E coloca a fórmula na lousa, para você não ter esse problema. Mas tem professor que não faz isso, né? E a pessoa se vê, Jesus, e agora o que eu faço? Se eu colar, eu vou sair desse. Se você não colar, eu vou passar vergonha. O que você faz? Você tem que ser melhor cristão nesse sentido. Por isso que existe um período de você se preparar, de você estudar. E hoje, infelizmente, irmãos, em tudo nós atropelamos. Até mesmo da nossa vida espiritual. Atropelamos. É tudo corrido. Passamos a semana toda sem se preocupar em orar, em ler Bíblia, em orar pelo irmão, em ligar pelo irmão. Olha, que Deus te abençoe grandemente. Como é que está o início da sua semana? Está mal. Mas onde você estava tão bem? É uma fase que eu passo, aquele cristão sazonal. Um dia eu estou lá em cima, outro dia eu estou lá embaixo. Um dia eu estou lá glorificando a Deus, outro dia, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Existem fases das nossas vidas que passamos por isso, sim, irmão. Sim ou não? Eu passo por isso. Mas não a ponto de desistir, não a ponto de virar as costas para tudo. Hoje, infelizmente, irmãos, eu estou preocupado com isso. Tem situação que acontece hoje, que a pessoa fala, não estou preparado para isso, já debanda tudo.
estou ficando preocupado. Porque mostra que estava indo bem, por uma situação, volta para trás, e isso é um perigo. Jesus não nos ensinou desta maneira. Jesus, quantas situações adversas ele passou? Quantas dificuldades ele passou? Mas nenhuma delas ele desistiu. Ele foi à frente. De manhã tivemos a oportunidade de estarmos vendo um pouquinho do momento que Jesus passou por uma tremenda agonia, que foi o único estado que Jesus passou, que aquela agonia, quando chegou no seu auge, no seu êxtase de pura agonia, que nós nem sabemos o que é agonia, se formos somar aqui as agonias, para nós entendermos, não chega a agonia que Jesus teve, porque Jesus, quando ele agonizou-se, ele transpirou sangue, a ponto de dizer: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. No momento de Getsemane, a prática de Jesus era constante. Olha como nós temos que aprender com Jesus. Em qualquer situação, seja na alegria, na dor, na tristeza, nos momentos difíceis, nos momentos de decisões, a vida de Jesus foi um ensinamento para nós. A palavra de Deus é um ensinamento para nós. E nós perdemos este rumo, esta direção. Porque qualquer coisa que acontece conosco, nós não oramos. Nós não buscamos orientação. Jesus, no Getsemane, no último momento da sua vida, o Senhor disse: Pai, afasta de mim esse cálice, que não seja feita a minha vontade. Aí ele entra no propósito, na direção de Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Jesus foi até o final, irmãos. Custou caro para ele. Custou morte de cruz. E ele carregou sobre si, queridos, todos os nossos pecados, pecado da humanidade toda. Imagine a agonia de Jesus, a dor de Jesus. Só por aquele momento cujas mãos foram furadas, os pés foram furados, todo o seu corpo levado a um madeiro, que naquela época quem morresse no madeiro era vergonhoso. E Jesus morreu desta maneira, mas tinha que se cumprir, porque na pessoa de Jesus estava o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tirou o meu pecado, tirou o seu pecado, mas ele foi até o final e ele exerceu essas verdades para que nós, eu e você, sejamos melhores cristãos. Mas esquecemos de tudo isso. Como é que eu vou aprender? Pastor, como é que eu vou aprender? Como é que eu vou alcançar meus alvos, meus objetivos, meus propósitos, meus sonhos? Irmãos, primeiro, seja melhor cristão em tudo. Não vou dizer crente, não vou dizer evangélico, porque a palavra hoje já está deturpada, e tem muito evangélico que está na mesma situação, irmãos, dos tradicionais, dos fariseus e dos religiosos. Tem muito evangélico dessa maneira, religioso, mas a essência de experimentar dia a dia novidade de vida em Cristo Jesus, perdeu. A alegria de estar servindo ao Senhor, perdeu. Por isso, desse texto aqui, Davi nos dá um maior ensinamento, cujo ele fala: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Perdure em seu coração, tenha alegria no seu coração. Irmãos, eu dou muito valor aos nossos cultos. Infelizmente, não vou dizer nem infelizmente, nós temos culto uma vez por semana, desta maneira, cuja maioria, vamos dizer, a igreja toda praticamente se reúne, infelizmente. Por quê? Deveria ser todo dia. Deveria. Porque esta é a nossa paixão, a nossa alegria. Muitas vezes chegamos cansados durante o dia, porque trabalhamos. E há necessidade de trabalho, porque precisamos trabalhar. Amém. Certo? Mas chega no finalzinho da tarde, você já pensou que bênção? Nos reunirmos todos os dias para cultuarmos a Deus? Para sermos ministrados, para sermos tratados, para exercermos cada vez mais esta verdade. Mas para isso acontecer, tem que ter uma disposição, tem que ter uma alegria no coração. Alguém veio aqui hoje com alguma situação
forçaram você vir aqui, puxaram você pela camisa, apontaram um revólver na sua cabeça, fizeram alguma maracutaia com você, fizeram alguma situação que te forçaram. Alguém fez isso, irmãos? Por que você veio aqui à igreja hoje? Teve uma motivação para você vir hoje. Se você teve uma oportunidade, você veio. Se você tem alegria de vir, você veio. Enfim, a prioridade. Irmãos, se nós entendermos, hoje inclusive, para você entender, até esse termo de hoje eu vou à igreja, está errado. Hoje eu vou para a igreja, está errado. Por quê? Quem é a igreja? Eu. Quer dizer, hoje você vai a você? Como é que é esse negócio? Não. O certo é aqui nós começamos a entender o propósito de Deus, principalmente aqui Davi nos dá essa orientação. Olha, eles subiam, eles iam ao templo adorar a Deus. Por que nós viemos aqui hoje? Claro, é uma alegria estar aqui com vocês. Essa é uma alegria maravilhosa que Deus nos deu essa oportunidade de ver muitos rostos que eu não via há muito tempo. Glória a Deus, é uma alegria. Isso alegra o meu coração. E deveria ser com cada um. E se cada um fomentasse isso, pode ter certeza, você não viria o momento de terminar a semana, quer dizer, passar a segunda, terça, quarta, para você estar aqui novamente, para junto congregarmos diante do Senhor. Então nós nos reunimos aqui para adorar a Deus. Não é a igreja, mas nós nos reunimos no local. Aqui é uma casa, uma garagem, como você quiser. Mas aqui, pode ter certeza, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei lá, independente de tempo, de monstruosidade, de suntuosidade, de ser pequeno, simples. Onde a igreja está reunida, o Senhor está presente, para juntos adorarmos. Então o termo certo a gente vai mudar. Hoje onde você vai? Hoje eu vou para o templo. Mudou? Vou para a igreja, eu vou ser a igreja. Mas existe uma alegria em nossos corações em fazermos isso. Eu sou motivado para isso. O que te traz todo final de semana para a casa do Senhor? Pastor, eu estou de olho naquela gatinha. Eu não consigo ficar assim. Não, acontece ou não acontece? E como? Principalmente olhando para as meninas aqui, com todo respeito, por sinal muito bonitas. Nossa, chama a atenção de qualquer um. E os homens aqui, né, com exceção já dos 50 para cima, né? Mas sarados. Opa, me mostra, pastor. Né? Sarados. Mas chama atenção? Chama. Mas isto não pode ser a sua motivação. Faz parte. Agora, principalmente quem já é casado, não corre mais atrás dessas coisas, porque já está casado. Mas você precisa entender que o casado, tanto o homem como a mulher, o homem deve morrer pela sua mulher, e a mulher deve ser submissa no bom sentido, que nenhuma mulher aqui é escrava. A palavra não ensina que a mulher é escrava. Quando nós formos lá, no original, Deus disse: farei uma auxiliadora ao homem, ajudadora. Uma auxiliar, uma ajudadora jamais pode estar atrás, tem que estar do lado. Em outras palavras, não ser mulher, não. Do lado. Do ladinho. Não sai das costas, não sai debaixo dos pés. Mas infelizmente existe ainda, irmãos, infelizmente existe o chamado machismo. Que é o homem é o tal, se acha o tal e se acha o direito, poderoso até, de até levantar a mão contra a mulher. E de ser grosso contra a mulher. De ser ríspido contra a mulher. Não precisa levantar a mão. Só mesmo um ato de falar é o suficiente para agredir.
Esquecemos de todas essas verdades. E essa verdade, irmãos, só vou poder aprender quando eu for ensinado, disciplinado pela palavra de Deus. E desta maneira vai gerar em meu coração alegria. Eu tenho alegria de estar com a minha esposa. Eu tenho alegria de estar com as minhas filhas. Eu tenho alegria de estar com os meus irmãos. Eu tenho alegria de estar com a minha família. Vocês são minha família. E não tem outra família além de vocês. Não tem. Vocês são. Eu tenho alegria, irmãos. E isto é a minha motivação. Por quê? Eu tenho certeza que amanhã, quando Jesus voltar, aí sim. Pastor, qual é a data? Não sei. Até perguntaram para Jesus: Jesus, quando é que... Olha, o único que sabe quando acontecerá o fim é o Pai. Nem mesmo Jesus sabia. Para não dar problema. Porque se nós começarmos a dar data, meu Jesus amado, muita gente vai se converter rápido. Ou vão fugir da ira. Como João Batista naquela época chegava e dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Por quê? Porque João Batista anunciava o Messias, anunciava Cristo Jesus, e as pessoas com medo de morrer e irem para o inferno, porque sabiam a direção deles, se naquele momento se batizavam e queriam já se arrepender, porque era chegado o fim. E Deus é muito sábio em tratar como ser humano com o homem. Mas isso não é a nossa motivação. A minha motivação, terceiro ponto aqui, aliás, quarto ponto que no domingo passado parei no terceiro. Primeiro, queridos, eu e você devemos ter mais alegria, mais gratidão em servir ao Senhor. Você é grato por servir ao Senhor? Certeza? Vou colocar você um pouco na parede. Não vou te machucar não, tá? Mas você tem certeza que tem gratidão em seu coração? Se caso amanhã não der nada certo do que você está esperando, ou que você supunha que acontecesse, hoje eu acho. Hoje, meu Deus, hoje tudo eu acho. Não é mais eu creio, eu acredito, eu acho. Porque é muito mais fácil você ficar no acha do que no crer. O acha pode acontecer como não pode, mas no crer, você acredita que vai acontecer. E hoje está no acho. E as pessoas, irmãos, estão nessa... amanhã, se der tudo errado na minha vida, talvez eu acho que... Não sei, pastor. Se não der nada certo que você está esperando, como é que vai ser, irmãos, o amanhã? Se der, irmãos, eu estou sendo aqui claro, e não quero trazer engano para ninguém. Para ninguém. Hoje você está bem, amanhã talvez o teu mundo, vou dizer assim para você entender, desmorone. Já aconteceu isso com alguém, irmãos? Jesus. Mas se o teu mundo desmoronar, você vai continuar sendo grato a Deus. Você vai continuar sendo alegre a este Deus que fez tudo por você. De manhã falamos, irmãos, que a maior dádiva, quer dizer, a maior alegria que o ser humano possa ter, não é ter muito dinheiro, ter carro, ter mulher, ou dentro do contexto hoje, mulheres, né? Não é você ter posição, postura, enfim. Isso não é a maior alegria. Porque, irmãos, isso é passageiro. Você pode perceber quem teve e quem não teve. Quem esteve acima, quem está embaixo. Quer dizer, quem esteve no auge, perdeu tudo, está na lama. E perde até o sentido. Mas a maior alegria nossa, irmãos, independente dessas coisas, é a salvação que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Será que você sabe dar valor a isso, irmãos? Se um amanhã der tudo errado na sua vida, será que você vai se alegrar em Deus? Será que você vai se alegrar em Cristo Jesus por aquilo que você fez? Olha como nós somos ingratos.
Hoje, se Deus me abençoar, vou adorá-lo. Amanhã, se Deus não me abençoar, Deus, eu acho que não vou seguir não. Eu acho que eu não vou continuar nessa caminhada não. Eu não estou tendo nada. Irmãos, olha como nós somos muito limitados na nossa mente, muito pequenos na nossa maneira de pensar. Porque aquilo que Jesus conquistou por nós, meus irmãos, é o maior preço que existe na face da terra. É a maior conquista que Ele fez por mim e por você. E eu sou muito grato a Deus, mesmo hoje dando tudo certo, amanhã dando tudo errado, sou muito grato a Deus por aquilo que Ele fez por mim, na pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ali eu fui comprado, fui resgatado, fui justificado. Ninguém poderia pagar o preço que Ele pagou por mim na cruz do Calvário. Eu fui salvo, eu fui ganho, eu fui conquistado ali, fui justificado. Ninguém poderia me justificar, somente Jesus me justificou. Só isso, irmãos. Existe essa motivação, essa alegria para prosseguir, dando certo, dando errado, dando certo, enfim, o que seja. Mas a minha maior alegria é Cristo Jesus. Por isso que quando Davi foi defrontado com o seu erro, com o seu pecado, que ele não tinha acordado naquele momento, cujo era um homem segundo o coração de Deus, Davi foi defrontado. A primeira coisa que aconteceu quando Davi caiu em si: Senhor, volte a dar-me a alegria da salvação. Irmãos, nós não podemos perder. Quer ser melhor cristão, irmãos? Quer ser melhor cristão esse ano? Alegre-se, seja grato a Deus por aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Ninguém podia fazer o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Só Jesus, porque Ele me ama, do jeitinho que eu sou, do jeitinho que você é, com todas as suas imperfeições, com todas as suas fraquezas, porque você sabe a sua imperfeição, você sabe qual é a sua fraqueza, você sabe quais são as suas fragilidades, você sabe, mas Deus aceita você do jeitinho que você é e te dá sempre oportunidade. Que alegria, irmãos, que esta seja a alegria que nos motiva a salvação. Quem foi, inclusive de manhã falamos também sobre isso, quem foi que chegou a ponto de dizer: Deus, se você tiver um pouquinho down, na minha época, não tem muito tempo não, tá, irmão? Usava essa expressão, estou na fossa. Na minha época era: estou mal, estou lá no poço, estou baixo astral, enfim, está mal. Se você está mal, vai lá, leia o livro de Abacuque. No finalzinho ele diz assim: ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, eu certamente me alegrarei no Senhor. Aleluia! Olha que coisa linda, irmãos! Isso levanta o nosso ânimo, não levanta? Nosso astral, tira a gente do poço, né? Nos levanta, por quê? Porque aquilo que Jesus conquistou vale muito mais. Nós não damos valor a isso. Infelizmente hoje, irmãos, somos, não vou dizer cristão, mas somos crentes práticos, somos crentes da internet, somos crentes do botão, somos crentes da facilidade. Tudo que é fácil, a gente quer. Mas o difícil, a conquista. Irmãos, estou lendo um livro de John Maxwell, que é um dos maiores gurus de liderança. E só para você entender, ele é um dos melhores pastores lá nos Estados Unidos. Eu já estou fazendo conferências aqui, estou lendo esse livro. E você é aquilo que você planta. Você é aquilo que você planta. E se você quiser se envolver um pouquinho mais, uma pena que eu não tenho a Bíblia aqui para te mostrar. Você tem, olha, aquela Bíblia lá, quem a confeccionou, principalmente uma das Bíblias de estudo, cuja dá todo o enfoque sobre liderança, é John Maxwell. O guru da liderança. Hoje, quando ele veio no Brasil, sabe quanto se paga uma
uma entrevista. Palestra. Obrigado. Uma palestra, irmãos, em torno de R$800 por dia. Para ouvir este homem, cujo tem os maiores princípios da palavra de Deus em termos de liderança. John Maxwell. Então você é aquilo que você planta. O que você está plantando hoje? Se hoje você começar o teu ano, eu quero sempre te levar a esse confronto. Quer começar esse ano sendo desafiado em ler a Bíblia e vai aprender com a Bíblia? Porque não é só ler Bíblia, né, irmãos? Ler Bíblia, todo mundo lê. Os melhores advogados aí da atualidade conhecem a Bíblia melhor do que eu e do que você, se quer saber. Porque leem. Né? Você que já passou por advogado, né? Eu conheço muitos advogados que conhecem muito bem a Bíblia. Mas ler, todo mundo lê. Mas deixa a palavra de Deus fazer efeito. Trazer mudança, transformação. Aí existe a diferença. Aí você vai com certeza ser melhor cristão. Então, quarta, né? Dentro do que nós estamos vendo, o quarto ponto. Para nós sermos alegres, gratos, sempre em servir ao Senhor. Se amanhã te acontecer algo, irmãos, seja grato, alegre em servir ao Senhor. Não a circunstância. A circunstância ela é passageira, irmãos. Hoje eu estou, amanhã não estou. Hoje você está, amanhã não está. Hoje você quer, amanhã você não quer. Olha como nós somos. Hoje eu quero. Eu me lembro quando eu era um pequenininho, jovem, adolescente, eu batia o pé, brincava com meu pai. Pai, eu quero, quando chegar nos meus 12 anos, eu quero uma bicicleta. Meu pai não tinha condições. Mas eu sempre insistia, pai, eu quero uma bicicleta. Tá bom, filho. Chegou nos 12 anos e me deu uma bicicleta. Uma bicicleta, irmãos, que na época, eu tenho até hoje um furo no joelho. Aquela bicicleta grande, que tinha um quadro fechado, porque hoje tem aquela facilidade, tem aquele quadro, né? Em ver, que é uma beleza. As mulheres são beneficiadas nesse sentido, né? Mas na época eu era pequeno. E não alcançava. E um dos lugares que eu aprendi a andar de bicicleta foi no campo de futebol. Porque eu sabia que eu ia cair. Sabia, com certeza. Não sabia nada de equilíbrio. Fui lá, peguei a bicicleta, comecei a desenvolver. De repente, sabe quando aquela bicicleta é nova, você não tem uma manutenção, tudo solta. Você não sabe, não tem artimanha, a roda, se não tomar cuidado, se você não apertar, a roda cai de um lado, você cai do outro. Enfim, eu ficava em pé na bicicleta e a parte do freio em cima, que sustenta o freio, não é hoje a modernidade com cabo de aço, era mesmo um ferrinho lá que sustentava. Aquele freio lá soltou, irmãos. Eu aprendendo a andar de bicicleta, o que aconteceu, irmão? Nem me ative em relação a isso. Quando eu fui levantar o pé, aquele ferrinho estava pontiagudo, o meu joelho foi todinho para dentro da bicicleta, desse ferro. Eu tenho até a marca aqui hoje. Naquela época eu falei, pai, eu quero uma bicicleta. Passou. Chegou nos meus 16, 17 anos, eu quero aprender a andar de carro. Meu pai tinha um carro, o que eu fiz? Nossa, é coisa de adolescente. É coisa de adolescente. Não, se tem adolescente aqui, não faça. Pastor, você está dizendo para me ensinar. Não quero ensinar nada disso. Eu aprendi feio nesse sentido. Primeiro da bicicleta. Segundo do carro. Tinha meus 16 anos. Meu pai tinha um carro na garagem. A garagem tinha essas partes de coluna. Só que eu não sabia. Eu entrei no carro, deixei a porta aberta. Como eu não sabia nada, irmãos, aí fui dar a partida. Só que eu não sabia que estava engatado. E de ré ainda por cima. E estava a coluna aqui do lado. Quando eu dei a partida, Jesus amado, como me lembro até hoje, meu pai saiu lá, o que você fez? Jesus, entrei no couro. Né? Dei a partida, o carro deu aquela jogadinha para trás, o que aconteceu? A porta bateu no pilar. E meu pai tinha um zero pelo carro. Eu falei, Jesus, olha o que eu fiz. Aí veio a ordem, você não me pega mais nesse carro até os 18 anos. Só peguei no carro nos 18 anos. Foi. Então veja como nós somos muito. Primeiro eu quis a bicicleta, depois o carro. Como não bastasse, eu fui para a moto.
fui para a moto. Aí quando eu tive meus 18 anos, comecei a trabalhar, comprei a minha moto. Mas tudo direitinho, viu, irmãos? Eu fui na autoescola, tirei a minha carta, aprendi. Quando chegou nos meus 18 anos, eu estava com a minha carta, com a minha habilitação, não tinha problema nenhum. E aí, fora as peripécias aí de moto. Hoje, irmãos, tanto faz se eu ter bicicleta, se eu ter carro, se eu ter moto, tanto faz. A minha maior alegria é saber que Deus me dá saúde, Deus nos dá esperança e Deus nos dá meio de conquistarmos. Olha que coisa linda. Mas eu tenho que fazer isso de maneira que eu externe gratidão a Deus em tudo. Talvez você fale, pastor, eu sou grato a Deus por tudo. Amanhã Deus tira algo de você. Será que nós estamos no mesmo patamar espiritual que Jó? Jó tinha tudo, irmãos. Quem leu Jó, o livro de Jó? Creio que a maioria aqui, né? Jó tinha tudo, irmãos. Era um dos homens mais ricos da época. Principalmente naquela época era a chamada Etiópia, que era da época onde era geograficamente o seu lugar ali. É riquíssimo. De repente, Deus permitiu que tudo fosse tirado de Jó. Irmãos, e mais ainda, foi tirado dos seus filhos. Só não foi tirado da esposa. Aí existe um segredo, existe um entendimento aí. Eu não quero entrar nesse detalhe. Mas Deus tirou tudo de Jó. O que Jó disse? Principalmente a mulher que chegou para Jó e falou, Jó, você não está vendo que Deus permitiu tirar tudo de você? Você estava numa ótima posição, você perdeu. Jó, você era um homem feliz, hoje você é um desgraçado. Você tirou tudo, você perdeu. Jó, faz o seguinte, Jó, uma coisa que te resta, Jó. Amaldiçoa esse teu Deus. Você não tem mais como servir esse Deus. Deus tirou. O que foi? O que Jó respondeu? Ô mulher, não seja tola, não seja doida, não seja louca. Se Deus deu, Deus não pode tirar? E nós não entendemos isso, irmãos. Se caso amanhã a gente perder alguma coisa, a gente já começa a se jogar no chão, fala, não serve mais para mim, Jesus não serve mais para mim, eu quero sair da igreja, eu quero saber mais de Deus. Irmãos, a tua alegria não está no principal, na salvação. Se a tua alegria está no principal, na salvação, amanhã você vai perder. Cuja palavra de Deus muitas vezes nos dá direcionamento que a gente não somente ganha, como também perde. Nós temos momentos de conquistas e temos momentos de fracassos. Temos sim, irmãos. A Bíblia não diz que você sempre, 100% vai ter conquistas. Tem momentos de fracasso, porque somos dotados de homens. Mas a nossa postura está em alegrarmos cada vez mais no Senhor. Quem já conquistou várias coisas aqui, levanta a mão. Quem já fracassou aqui em muitas áreas, levanta a mão. Você perdeu a alegria? Deve ser um incentivo a mais para você servir a Deus. Agora, irmãos, vamos ser sinceros. Claro, se você está pleiteando algo, se está buscando uma conquista, de repente você já se depara diante de um fracasso, não vai deixar você, ai, obrigado a Deus, vai deixar você abatido com certeza, mas não vai fazer com que você perca a esperança. Essa é a diferença. Não vai fazer com que você se deixe estar abatido. Você vai ficar abatido, mas isso não vai tomar a tua vida. Pelo contrário, vai chegar um momento que novamente você vai dar uma tomada aí e vai conquistar novamente, porque o nosso Deus faz isso. Mas nós precisamos entender, será que a gente pode dizer, ainda que Deus me mate, nele eu confiarei? Irmãos, isso é difícil, isso é duro. Ainda que Deus me mate, nele eu confiarei. Que a minha e a sua alegria, para sermos melhores cristãos, que a minha e a sua alegria esteja de maneira direcionada naquele que conquistou as nossas vidas, as nossas almas, a nossa salvação na cruz do Calvário. Que esta seja minha, a sua maior alegria, a salvação conquistada na cruz em Cristo Jesus. Porque uma coisa eu sei, não sei se você entende assim, uma coisa eu sei, eu não mereci, como ainda hoje eu não mereço.
mas Ele faz com que eu e você sejamos merecedores. Vale a pena ou não vale? Independente de ganharmos ou não, Ele te fez merecedor. Isto é um sinal de que eu e você vamos para os céus. Amém. Te motiva ou não? Te alegra ou não, irmãos? Passa governo, passa moeda, passa situação. Está entrando aí a era do anticristo. Vai passar isso também. Mas nós estamos garantidos diante desta palavra. Louvado seja o nome. E isso que nos motiva para que nós entendamos. Quinta parte, irmãos, é onde domingo que vem, se Deus assim me conceder, quero trazer especificamente uma mensagem para que em nós seja desenvolvida mais fé. Irmãos, tem muita gente, irmãos. Eu vou dizer, tem um povo de Deus. Vou dizer assim, tem muitas pessoas no nosso meio que perdeu a fé. Não acreditam em mais nada. E por não acreditar em mais nada, está totalmente desmotivado. A palavra motivação é uma vida em ação, para você entender melhor. E a nossa vida, ela sempre é em ação, uma constância. A gente vai ser movido por algo que nos dá alegria. Seja ela qual for. Nossa maior motivação é a salvação em Cristo Jesus. Mas veja, eu preciso de fé. Você precisa de fé. Nós precisamos de fé, irmãos. Talvez, pode ser que dê essa comparação a vocês que existem 3 tipos de fé. Tem aqueles de pouca fé, não é de pouca fé. Espera aí, cuidado. É de pouca. É uma intensidade bem reduzida, muito ínfima em relação à fé. Tem aqueles que não têm fé. E tem aqueles que têm muita fé. Que nós nos caracterizemos com aquela pessoa que tem muita fé. Um exemplo, aquela pessoa que tem muita fé. Aquela quando Jesus apareceu diante daquele centurião, e o centurião sabia quem era Jesus. E disse: Jesus, eu tenho um funcionário, eu tenho uma pessoa que trabalha para mim. Esta pessoa está doente. Eu tenho certeza, Jesus, se o Senhor liberar uma palavra, se o Senhor disser alguma coisa, eu tenho certeza que esta palavra terá uma ação cuja o meu funcionário será restabelecido, restaurado e curado. Tenho certeza, porque Jesus, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Olha, que irmãos, Jesus virou e disse: olha, em toda Jerusalém jamais vi um homem com tamanha fé. Vai e seja feita conforme a tua vontade. Esse centurião chegou em casa, viu o funcionário dele, para nós entendermos, tá? E o funcionário dele estava curado. Glória a Deus. Que fé, irmãos. Esta fé precisa brotar em nossos corações. Tem gente que não tem fé. Se você não tem fé, aquela situação de outra parábola que fala, e Jesus se apresentou e ele disse: olha, Jesus, reconheço que eu não tenho fé. Acrescenta a minha fé. Acrescenta. E outra situação, irmãos, quando Pedro andou sobre as águas, o que Jesus disse? Homens de pouca fé. Se somos homens de pouca fé, que cheguemos ao Senhor Jesus e possamos pedir a Ele: Senhor, aumenta, dá mais fé ao meu coração. Amém. Porque a nossa fé muitas vezes está debilitada, irmãos. Muitas vezes a nossa fé está posta de maneira errada, em valores errados. Mas o Senhor quer que nós exercitamos mais a nossa fé. Para eu ser melhor cristão, eu preciso exercitar a minha fé. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa tona, a nossa pegada é agradarmos a Deus, mas que nós saibamos exercer a nossa fé. Domingo talvez trarei alguns exemplos bem elucidativos para você entender melhor da fé.
Deus me dê graça para fazer isso, para que nós sejamos motivados a exercermos a nossa fé, até para alcançarmos alvos, objetivos, sonhos, desde que, aí precisa entender, esteja na direção do Senhor. Aí nós vamos alcançar e Deus vai fazer desse tamanho, nos abençoar, desde uma dor de cabeça, irmãos. Desde uma dor de cabeça. Comecei o culto aqui, irmãos, meu Deus, que dor de cabeça tremenda. Eu falei, Senhor, não posso continuar desse jeito. Põe a tua boa mão. Acabou, irmãos. Até numa coisa pequena, Deus tem prazer, irmãos, de operar maravilhas na sua vida. Nós precisamos aprender a exercitar isso, irmãos. Desde quando você tem valores diante do Senhor, Deus vai te honrar e Deus vai reverter a história, o quadro da sua vida. Vamos ser homens e mulheres cujas estamos caracterizados como melhores cristãos, irmãos. Amém? E aqui por último, irmãos, porque eu quero ser bem sucinto, porque já vamos estar preenchendo a ficha. Irmãos, para eu ser homem e mulher mais cristão, sabe o que muitas vezes falta nas nossas vidas? Intimidade com o Espírito Santo. Como falta, irmãos. Irmãos, vejam como tudo é direcionado para que nós desenvolvamos. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Eu vou me envolver mais com a palavra de Deus. Se eu me envolver mais com a palavra de Deus, eu vou ter mais intimidade com meu Pai. E eu posso tratar Deus de Pai, porque eu tenho essa liberdade. E fazendo desta maneira, irmãos, claro, qualquer postura, qualquer atitude, qualquer posição nossa vai ser de oração. Seja essa oração de gratidão, ou seja essa oração diante de um apelo, de uma necessidade, de uma ajuda, de um auxílio que eu estou precisando. Mas Deus estará pronto para suprir a minha, a sua necessidade diante dessa postura. Mas isso pelo fato de eu me envolver mais com Deus pela palavra. E uma das maneiras de eu externar essa intimidade é através da oração. Como é que eu externo uma intimidade com o Márcio? Quanto tempo eu conheço o Márcio? Ó, faz tempo. Mas como é que nós nos conhecemos mais ainda? E tivemos ainda a oportunidade de trabalharmos juntos. Quase morreu. E quase morri. Não por ele trabalhar comigo, mas por uma situação. Amém. Veja, quase morri, irmãos. Mas graças a Deus pela vida do Márcio, Deus não permitiu isso. Um dia antes, né, Deus já tinha mostrado essa situação. Mas Deus não permitiu. Só sei, irmãos, uma coisa, só resumindo esse testemunho. Eu apaguei, literalmente apaguei, fechei os olhos. Quando acordei, foi seu nome? Oscar. Quantos anos? 50. Irmão, não tinha acontecido nada. E pelo fato que aconteceu, só para você ter uma ideia, o thinner, quando ele entra em processo, uma química de evaporação e mistura-se com água, cria-se um gás. E esse gás é altamente tóxico. Tanto é que a pessoa que desceu para me ajudar, ele ficou internado uma semana. E eu lá, de repente, apaguei, irmãos. Não me pergunte como. Apaguei. Como se eu tivesse morrido, irmãos. Fechei meus olhos, puf. Aí veio uma pessoa, eu estava dentro de um reservatório de 12 metros, né? Mas 12 metros de altura, um cilindro fechadinho de ferro. Apaguei. Aí a pessoa lá em cima, o Márcio, socorro! Ajude aqui! A pessoa veio, me socorreu, enfim, chamou o bombeiro, teve todo. Mas eu não vi nada. Nem vi como eu fui transportado, nem vi a situação. E eu imaginei aquele momento como seria a morte. Ou como, se for desse jeito, Senhor, eu sou grato. Não, eu fechei os olhos como se estivesse dormindo. E de repente acordei. Oxalá eu acordo estando na glória. Oh, que maravilha. Oh, é uma motivação a mais, irmãos. Mas enfim, tudo isso, irmãos. O que me trouxe mais intimidade? Porque eu passei mais com ele. Passei mais a conhecer. O que vai trazer mais intimidade conosco? Quando nós conhecermos mais a Deus. Qual é a oportunidade? Palavra de Deus. Essa intimidade deve ser fomentada em Efésios capítulo 5. Paulo diz claramente, igreja, não vos embriagueis de vinho.
na qual há dissolução, da qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E nós precisamos, irmãos, nós temos todas as armas necessárias hoje para sermos tremendamente abençoados. Não para eu conquistar situações favoráveis a mim, para eu encher meu bolso e andar muito bem no maior carro. Ou qual é o carro da época hoje, irmãos? Qual? Não, o I-30 está passado. Chevrolet Cruze. Quanto está um carro desse? 80 mil reais. Mas se você tenha condições, você não vai batalhar para isso. Você vai batalhar para estar realmente alegrando-se no seu Senhor. Você pode até ter. Você pode até ter. E se você ter, irmãos, olha aqui o segredo. Se você ter, eu vou ser a pessoa mais rica do mundo. Amém? Eu esperava isso da igreja. A igreja quer ser rica, não. Mas desde que você saiba em tudo agradecer a Deus. Se você tiver, você vai disponibilizar tudo para Deus? Opa, peraí. Eu conquistei isso aí, Deus. Pode não. Isso é meu. É aí onde existe a diferença. E Deus abençoa pessoas, Deus faz delas ricas? Faz. Desde que ela tenha um coração inclinado para as coisas de Deus. Não as prende, não as faz feliz por esta situação. Pelo contrário, se ela ter, se ela não ter, ela é feliz. Porque a maior alegria é o Senhor na sua vida. Então você está me entendendo? Então nós precisamos criar essa intimidade. Como é que eu crio essa intimidade? Irmãos, está aqui a proposta. Vou começar meus 15 minutos com Deus. Vou ler a Bíblia. Irmãos, apesar de que leitura da palavra de Deus não é meditação. Quer ser vitorioso, igreja? Amém. Eu já trouxe essa mensagem, Josué capítulo 1, de 1 a 18, de 1 a 8. Qual foi a ordem que Deus deu a Josué, o sucessor de Moisés? Josué, medita na lei, todo dia, de dia e de noite. E tudo quanto você fizer, prosperará. Fazemos isso, irmãos? Ah, pastor, eu vou começar a ler Bíblia. Amém. Comece a ler Bíblia, mas não fique somente entretido em ler, mas comece a meditar. Faça com que a palavra do Senhor faça parte, seja intrínseco na sua vida, seja participante da sua vida. Se você ler a palavra que o Senhor está contigo hoje, tudo que você fizer, pode ter certeza, o Senhor vai estar com você. Seja na tristeza, seja na alegria. Você vai embora trabalhar hoje, está lá no ônibus, está lá no metrô, no trem, o que for, misericórdia. Mas você vai lá estar meditando. Você vai estar lá meditando. Senhor, obrigado. Porque nesta lata de sardinha aqui, Senhor, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo, o Senhor não vai me desamparar. Já pensou que coisa linda, irmãos? Muda o seu quadro, muda a ótica como você vê e como você trata as pessoas. Por isso que a proposta, irmãos, é eu e você sermos melhores cristãos. Vamos fazer isso, igreja? Amém. Vamos colocar esse propósito em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Quem conhece a história sabe muito bem. É um período que Israel estava passando por dificuldade e os judeus eram prisioneiros. E caiu nas mãos do rei Mesaque, Sadraque e Abednego. E Beltesazar, que era o nome que foi dado a Daniel. E esses homens eram diferentes, principalmente Daniel. Ele propôs em seu coração: não quero saber do que o mundo está me oferecendo, não quero saber o que vocês vão me oferecer, eu quero saber de servir o meu Deus. E essa proposta